Tudo bem? Vamos iniciar então um vídeo aula sobre a aula de filosofia. O tema hoje é a origem da filosofia. Aqui vocês estão vendo a imagem do nosso livro de filosofia, o capítulo 3. Já deve ter ouvido falar a frase "porque sim não é resposta", de algum professor, algum pai. Então, aqui estamos vendo a imagem de uma criança simbolizando aquilo que significa a filosofia, que significa o filosofar, né? É a busca exatamente de uma explicação, mas não uma explicação mítica, que o vídeo mostra um pouquinho rapidamente esse capítulo, né, do livro de história. Você pode olhar depois. Que a filosofia ela nasce exatamente do espanto, né? Se espantar é se admirar com algo novo, né? É quem nunca recebeu um presente, uma surpresa de alguém e você fica espantado, curioso em querer saber, né? Esse espanto moveu pessoas lá da Grécia Antiga a se indagar, a se perguntar. Aqui tem, né? Qual é os tipos de perguntas que os primeiros filósofos faziam, né? Qual é a origem do mundo? Qual é a origem do universo? O que é a vida? Perguntas que a gente pensa que são perguntas óbvias, perguntas bobas, são perguntas que movimentaram, que iniciaram o saber e o saber científico. Tá? Então surge aqui o nascimento da filosofia. A filosofia ela surge lá por volta do século IV a.C., lá em Atenas, na Grécia Antiga, certo? Numa época em que, obviamente, a ciência não era evoluída, né? O conhecimento científico não era algo, vamos dizer assim, natural para as pessoas. Hoje, para muitas pessoas ainda não é, né? Muitas pessoas acabam preferindo, acreditando na igreja, na religião, né? Acreditando em fake news, vamos dizer assim, em autoridades, porque daí surge a questão do mito, né? O que é o mito? Certo? A filosofia, ela nasce num momento em que as pessoas não tinham onde pesquisar as coisas. As pessoas procuravam explicar o que acontecia. Vamos dar um exemplo, um fenômeno, uma tragédia, um fenômeno natural, baseado em narrativas míticas, ou seja, baseado na magia, baseado no sobrenatural. Tudo os deuses estavam por detrás de todas as explicações. Então, o mito surgiu como narrativa de povos gregos antigos para explicar fenômenos da natureza que não podiam compreender. Era geralmente utilizado para explicar a origem de acontecimentos. Já a filosofia é um estudo de reflexões de questões relacionadas à existência humana. Também reflete sobre conhecimento, valores morais, pensamento, linguagem. As mais formas e temáticas que existe, a filosofia pensa. O que é verdade, o que é o amor, o que é a liberdade. São temas que a filosofia estuda e procura explicar de uma forma racional. Tanto o mito quanto a filosofia têm explicações, procura dar explicações. Só que o mito procura dar explicações a partir de crenças, do sobrenatural, de sentimentos, do imaginário.
O mito não se importa com contradições. Já a filosofia não aceita contradições. A filosofia exige que a explicação seja coerente, lógica, racional. O mito acredita na pessoa que está narrando. A pessoa que tem alguma ligação com religião, é uma autoridade, enquanto que a filosofia, o filósofo acredita na razão, na autoridade da razão e no raciocínio lógico. Filósofo e meditação. Então, nós estamos fazendo um passeio bem rápido, um tour, né? Fizemos um tour sobre a Grande Muralha da China, ontem, em História. Aqui fala também que a filosofia ela nasce junto com a política. Aqui fala, né, o que é mito, a diferença entre mito e filosofia. A filosofia nasce junto com a política. A política surgiu também em Atenas, como uma tentativa de fazer consenso. Consenso é entrar em acordo para resolver um problema. Estamos passando por uma crise, não é só crise de saúde pública, mas uma crise de política, crise política aqui no Brasil. Uma guerra entre os poderes, os três poderes. Poder executivo, exercido pelo presidente, o judiciário, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as casas legislativas, deputados e senadores. É uma briga, é um desentendimento de pontos de vista. E o que isso tem a ver com a filosofia? A política é um consenso, é entrar em consenso para chegar à conclusão. A política ela nasce de um debate. Só que o debate não é todo mundo falando um monte de coisas ao mesmo tempo. O debate são opiniões contrárias, argumentos contrários, mas que tem uma racionalidade. O ganhador do debate não é o que fala mais alto, o que impõe voz mais grossa ou um soco sobre a mesa, mas o debate ganhador é aquele que convence, que apresenta mais argumentos sólidos. Então esse foi o papel da filosofia junto com a política. Então aqui está dizendo algumas características, né? As características da filosofia que ela nasce trazendo uma racionalidade das coisas. É o que nós precisamos hoje, né? Tem gente que não acredita no que a ciência fala, tem gente que acredita no que o presidente fala, o que o presidente fala não é o mesmo que a ciência fala. Aqui tem algumas características do que é a filosofia. Qual é o legado da filosofia para nós hoje? Certo? Acho que uma das coisas primeiro, que a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, nos indica para observar aquilo que é explicado, é observar se aquilo que é explicado oferece provas e argumentos
racionais. Certo? Uma outra característica que a filosofia nos traz, contribuição, a razão humana nos tem princípios que nos dá a capacidade de distinguir aquilo que é verdadeiro e falso. Como distinguir aquilo que é verdadeiro e falso? É a razão que tem certos princípios. Então, o que quer dizer? Que a filosofia ela é contra o mito, explicação de mito, é contra a opinião, porque a opinião cada um tem a sua, cada um tem o seu ponto de vista, mas a razão filosófica ela exerce certos princípios que vão perceber o que é certo, o que é errado, falso ou verdadeiro. Então, com a filosofia nos diz que a gente não pode acreditar em qualquer coisa. Né? E por último, as práticas humanas. O que faz eu e você respeitar regras ou não? O que faz eu e você ter tal atitude ou não? Na visão do mito, o pensamento mitológico, acreditava-se que as pessoas eram guiadas pelos deuses, é o chamado destino, certo? Quem nunca ouviu falar o destino, o futuro, o que vai acontecer no futuro, como as pessoas com quem vão casar, como vão morrer, se vão ser ricas ou não? Os gregos antigos, mitologia, também acreditava que o futuro é destinado pelos deuses. A filosofia diz que o futuro pertence a cada um de nós. As nossas escolhas é que vão determinar o nosso futuro. Então, seria isso. Lá no Clésio, eu vou deixar algumas questões. Aqui tem algumas questões sobre o que nós falamos e no formulário para vocês responderem. Certo? Só um pouquinho para a gente pensar. Tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje, né? As crises, tudo aí. As crises de política, verdade, em que acreditar. Tem a ver com a questão mitológica e tem a ver com a questão de filosofia. No mundo de hoje ainda existe o pensamento mítico, não é só coisa de antigamente, não. O pensamento mítico, ele ainda está presente no nosso dia a dia. Né? Quando? E como? Os meios de comunicação trabalham muito em cima de quê? De desejos, anseios. Super-heróis de desenhos animados e quadrinhos. Né? Por exemplo, em filmes, o mocinho do filme, a novela. No campo político, né? Já ouviram falar que o nosso presidente foi chamado mito? Né, em época de campanha, no campo político, algumas figuras são transformadas em heróis. Tiradentes, né, pregando um modelo de comportamento. Se achar que uma pessoa, um herói, vai poder nos salvar do desemprego, da fome, da crise, da corrupção, certo? E são pensamentos míticos. Achar que alguém vai nos salvar. A ideia de artistas, esportistas, transformando-se em modelos exemplares. Quantos atores de cinema, artistas, que têm milhares de seguidores nas redes sociais, que servem como modelo de vida. Né? Então são exemplos que o pensamento mítico ela ainda
está no nosso meio. E o recado é que tenhamos uma atitude filosófica, né? Como essa criança aqui, tá? De ser curioso, de que porque sim não é resposta. Certo? Vamos terminando por aqui. Grande abraço. Bom final de semana. Tchau, tchau.